O que é que significa ser uma pessoa santa? A resposta, olha, talvez não seja bem o que a gente imagina. Hoje a gente vai dar uma espiada por 4 janelas, 4 perspectivas bem diferentes, sabe? Cada uma vinda de um texto sagrado antigo, para a gente montar junto um retrato que, olha, pode surpreender sobre o que é de fato uma vida de santidade. Essa é a grande pergunta, né? O que significa de verdade viver uma vida santa? E a resposta, ela é bem mais complexa e fascinante do que a gente pensa. Não é uma coisa só, uma definição de dicionário. Pensa num mosaico, cheio de pecinhas. É isso que a gente vai fazer aqui, juntar as peças desse quebra-cabeça. E para montar esse quebra-cabeça, a gente vai usar 4 fontes bem diferentes: um livro de lei, um evangelho, um salmo e um provérbio. São 4 gêneros, 4 vozes de épocas distintas. Mas o mais interessante é que todos eles, de um jeito ou de outro, apontam para a mesma direção. Cada um ilumina um pedacinho, um ângulo diferente da mesma ideia. Então, vamos para a nossa primeira janela. Ela nos leva lá para o livro de Levítico. E aqui, olha só que interessante, a santidade não é uma ideia abstrata, sabe? É algo concreto, algo que se vê, que se toca. A gente está falando de rituais, de ofertas e de um calendário que fazia uma divisão bem clara entre o que era sagrado e o que era do dia a dia. A palavra-chave aqui é separação. Para Levítico, ser santo ou ter algo santo significava basicamente separar aquilo para um propósito divino, sabe? Tirar do uso comum. Pensa assim, é a diferença entre uma pedra qualquer e uma pedra preciosa. E tudo isso começava com uma coisa: dedicar o que se tinha de melhor. E o princípio por trás dessa regra é revelador. Não era só para cumprir um ritual por cumprir, sabe? A ideia de oferecer um animal perfeito, sem nenhum defeito, e em vez de um que estivesse doente ou machucado, isso era uma declaração de intenção. Era dizer, estou dando o meu melhor, não o que sobrou. A santidade, nesse primeiro olhar, começa na qualidade da nossa dedicação. E essa ideia de separar o que é especial não ficava só nos objetos, não. Ela ia além, ela moldava o próprio tempo. O calendário era todo estruturado para criar um ritmo de vida para a comunidade, sabe? Com momentos que eram claramente marcados como sagrados, diferentes do dia a dia corrido. Dá uma olhada nessa tabela. Ela mostra exatamente como esse tempo sagrado criava uma memória coletiva. Tinha a Páscoa, para lembrar da libertação, o dia da expiação, para o arrependimento, a festa dos tabernáculos, para a gratidão. O ponto aqui é que a santidade não era uma jornada solitária, de jeito nenhum. Era uma experiência que se vivia em comunidade. Ok, até aqui tudo bem, mas e se a santidade for algo a mais do que esses rituais externos? É aí que a nossa segunda janela entra. A gente vai agora para o Evangelho de Marcos. E aqui a perspectiva muda radicalmente. O foco sai dos atos e vai para as atitudes. Sai do altar e entra no coração. Essa frase, ela vira a lógica do mundo de cabeça para baixo, totalmente. Em Marcos, a santidade não tem nada a ver com o status, com subir na vida, na hierarquia. Pelo contrário, tem a ver com descer. Não é sobre ser servido, é sobre servir. A verdadeira grandeza, segundo essa visão, está em se colocar em último lugar. E junto com isso, a responsabilidade se torna um pilar central. O aviso para não prejudicar os mais frágeis, os mais vulneráveis, é muito direto. A medida de uma vida santa aqui não é o poder que alguém acumula, mas sim a proteção que essa pessoa oferece aos outros. É literalmente o oposto do egoísmo. Então, para resumir o que Marcos nos mostra, a santidade é, em essência, uma questão de coração. Ela se manifesta no serviço, na proteção de quem é vulnerável e, claro, na integridade, em honrar os nossos compromissos mais importantes e sagrados. Tudo bem, mas e quando a crise bate na porta? O que acontece quando essa vida santa encontra o sofrimento? É para isso que a gente abre a nossa terceira janela. O Salmo 44 nos leva direto para o campo das emoções. É um mergulho na fé, bem no meio da crise. Esse salmo é uau! Ele nos mostra um paradoxo muito poderoso. A santidade aqui não é fingir que está tudo bem, não é negar a dor, é o contrário, é expressar essa dor com uma honestidade brutal
e, ao mesmo tempo, se agarrar na memória da ajuda que já veio no passado. A confiança, veja só, não nasce da ausência de problemas, mas da lembrança de que existe uma força maior que a nossa. Então a gente sai dessa tempestade emocional do Salmo e abre nossa última janela. Agora a gente pisa em terreno firme, o da sabedoria prática, do dia a dia. Vamos para o livro de Provérbios para ver como a santidade se aplica, bom, na vida real, nas pequenas coisas. Olha que sabedoria direto ao ponto. A santidade, de repente, é destilada em algo surpreendentemente prático, autocontrole na hora de falar. Pensa bem, num mundo como o nosso, cheio de ruído, de opiniões para todo lado, a sabedoria e talvez a santidade pode estar não tanto no que a gente fala, mas naquilo que a gente escolhe não falar. Isso é um lembrete importante, né? Que a santidade não mora só em lugares sagrados ou naqueles momentos super dramáticos da vida. Ela se manifesta ali, ó, nas nossas interações de todo o dia, na disciplina de escolher as palavras e, quem sabe o que é ainda mais poderoso, na sabedoria de ficar em silêncio. Muito bem. A gente olhou através de 4 janelas bem diferentes uma da outra. Agora chegou a hora de dar um passo para trás e olhar a imagem completa que elas formam juntas. O que será que esse retrato final da santidade nos revela? Então, aqui está o nosso retrato, a nossa síntese. Levítico nos trouxe a ideia de dedicação. Marcos nos falou de humildade. O Salmo 44 da confiança no meio da crise. E Provérbios da prudência no dia a dia. Percebe? Nenhuma dessas peças faz sentido sozinha. Elas se encaixam perfeitamente para formar um todo, uma imagem completa. A grande conclusão, então, é que santidade não é só um pedacinho da vida, uma caixinha separada. É a vida inteira. É um jeito integrado de existir que conecta tudo. Nossas ações, nossos relacionamentos, nossas emoções e até os nossos hábitos mais simples do dia a dia. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Olhando para esse retrato completo, com dedicação, humildade, confiança e prudência, qual dessas pinceladas, qual dessas características parece ser a mais urgente, a mais necessária para o mundo em que a gente vive hoje? Fica aí a pergunta para a gente pensar.